Dr. David Barros Madeira, um dos columbófilos portugueses mais reconhecidos a nível nacional e também a nível internacional. Concorrente na Sociedade Columbófila Loutana, o Dr. David Barros Madeira é o campeão crónico da cidade de Lolé, com vários títulos de velocidade, meio fundo, fundo, geral e grande fundo. A nível distrital, de destacar também as proezas obtidas por esta colónia, com vários títulos e também com vários pomos a sagrarem-se anilhas de ouro. A nível nacional, todos sabemos o valor dos pomos do Dr. David Barros Madeira, que reúne no seu pombal uma das melhores colónias a nível de origens do que há do país e também a nível do que há no mundo. Dr. Barros Madeira, médico de profissão, como é que se dá a entrada no mundo da columbofilia? Eu sou columbófilo de segunda geração. Quando eu nasci já tinha pomos em casa. O meu pai começou com pomos na década de 50. Eu nasci em 1964 e a minha primeira responsabilidade columbófila tinha eu entre 5 e 6 anos. Foi começar a tratar da enfermaria. O meu pai tinha pombos, quando havia um pombo doente, com uma asa partida, ou aqueles pombos que eram muito bons, mas que já não enchiam os ovos, ou fêmeas velhas que já não punha, tinha um pombal especial para os pôr. Evidentemente, como ele sempre trabalhou muito e tinha pouco tempo, o filho de 5 ou 6 anos era bom para tratar deles. Depois um dia nasceu um borracho de um macho que não devia encher com uma fêmea que não devia pôr e eu apanhei o vírus. Portanto, basicamente, como columbófilo ativo, comecei aos 10, 11 anos. Aos 17, quando fui para a faculdade, o meu pai ganhou o campeonato geral e eu fiquei em segundo. E de partir daí, depois tive um período de interregno em que, enquanto fazia o meu curso em Coimbra, em que não tive pombo. Mas a partir de 88 foi sem interruptamente. Acho que o dia mais feliz da minha vida foi quando, pai, com 14 anos ou 15 anos, recebi pela primeira vez um pombo à frente do meu pai. Uma fêmea malhada de guias brancas que me tinha sido oferecida pelo António Felício Nunes. Foi um dia delicioso. Delicioso. O doutor foi um dos primeiros portugueses a ter um pombal na Bélgica e a concorrer lá fora. Qual é a principal diferença entre a columbofilia belga e a columbofilia portuguesa? Bom, a principal diferença é o que há a ganhar. Aqui ninguém ganha coisa nenhuma. Uma taça de lata, um prémiozito, uma faixa. Na Bélgica, se você tiver um craque, pode vendê-lo por 1 milhão de euros. As coisas estão a esse nível, não é? Em termos de dinheiro nos concursos, quando eu comecei a concorrer, havia bastante dinheiro nos concursos. Era-me fácil ganhar 5 mil, 6 mil euros em apostas num concurso. Neste momento baixou. Neste momento o dinheiro vem da venda de pomos. Mas como a venda de pomos está como nunca, a ideia de correr para a Bélgica foi um bocado uma aventura. Foi engraçado, durou 10 anos. Tive muito bons momentos. Os meus pomos correram muito bem. Correram lá, voaram muito bem. E é engraçado que o esquema que nós tínhamos era muito engraçado. Ele mandava todos os anos uma criação para a Bélgica e os pomos voavam lá e depois voltavam para cá, ou filhos, ou os próprios pomos em si. E foi compensador durante muitos anos e gostei. A grande diferença, se você quer que eu lhe diga, a grande diferença entre Portugal e Bélgica é que você, numa semana normal de campanha na Bélgica, tem concurso de velocidade de 100 km, tem concurso de 200 km, na mesma semana, 200, 300, 500, 600, na mesma sociedade podem estar para 5 ou 6 concursos diferentes. Enquanto nós temos um concurso por semana, ou 2 no máximo, na Bélgica você, se acha que os pombos estão muito leves, podem instalá-los para bem fundo, se acha que eles estão pesados e em bom estado, podem instalá-los para 700 km, se quiser participar em Barcelona, participe em Barcelona. E na mesma semana em que participa em Barcelona tem o concurso nacional de Limoges, que são 600 km. Tem Orleans, que são 300 e tal. Tem um Tours provincial, que tem 400 e tal. E tem 3 concursos de velocidade à escolha, sexta, sábado e domingo. Portanto, a diferença na Bélgica é a oferta de concurso, a possibilidade de jogar o que se quiser, quando se quiser. Por outro lado, há campeonatos. Portanto, não há obrigatoriedade de participar em todas as provas. Se você acha que os pombos não estão em condições, pode parar perfeitamente uma semana,
fazeres um tratamento e depois recomeçar, porque lá, para já, mesmo os concursos nacionais, são concurso nacional de Campeonato Nacional de Fundo, por exemplo, são 3 resultados de 6 concursos. Não é como cá que tem que se marcar nos 6 concursos. Lá a pessoa escolhe os 3 melhores resultados em 6 concursos. Portanto, é completamente diferente a filosofia na Bélgica do que cá. Não digo que cá não seja mau, eu gosto de voar no nosso sistema, mas na Bélgica, de facto, o colombófilo que queira ser verdadeiramente colombófilo pode ser profissional e ganha bem a sua vida, que é uma coisa que aqui é impossível. Exato. Qual é a sua perspectiva da colombofilia nacional, dos pontos mais importantes, e se acha que havia algo... Nós estamos em decadência completa. Sim, era isso que eu ia perguntar. Se acha que há algo que mereça uma reestruturação? A estruturação é difícil de ir a algum lado. O que se passa é que nós não conseguimos competir com os jogos eletrónicos, nem com o tipo de filosofia de vida que se instalou nas gerações mais novas. Pode ser que haja um retrocesso, que haja algum tipo de modificação em termos sociais que leva a que a colombofilia renasce. Mas nós estamos definitivamente em agonia e não há cá nenhum programa federativo ou magia associativa que consiga reverter isso. Eu acho que se conseguimos manter os números que temos atualmente nos próximos 10 anos, que é uma grande coisa. Não acredito que consigamos voltar aos números que tivemos a seguir ao 25 de Abril. Sinceramente. E não estou a ver qualquer tipo de iniciativa que possa reverter esse tipo de evolução social. Porque nós acabamos de ser vítimas de uma série de coisas. Somos vítimas do urbanismo que acaba com a colombofilia nas cidades. Isso é uma realidade. Somos vítimas de uma educação que há agora em que os miúdos estão fechados em casa. E como estão fechados em casa, como é que contactam com a colombofilia? E ainda por cima fechados num apartamento. Quando estão fechados no apartamento, vão jogar jogos eletrónicos. Não há... Eu acho que a nossa decadência é inevitável e inexorável. E, infelizmente, porque ninguém gostaria mais que fosse diferente do que... Acho que é uma questão de lucidez e acho que é bom dizer a verdade para as pessoas terem uma noção. Mesmo para mantermos os números atuais, tem que toda a gente fazer algum esforço de divulgação e tentar que a colombofilia se converta, seja mais compensadora para as pessoas que a praticam, o que é difícil. A colombofilia algarvia, ao contrário de outras zonas do país, tem vindo a crescer, muito por culpa também do bom clima que aqui se vive. Muitos estrangeiros têm vindo para cá e têm começado a prática do nosso desporto aqui. O que é que o doutor acha que falta ao Algarve para se tornar o ex-libris da colombofilia portuguesa? Bom, para já, números. Não temos números para podermos ser um ex-libris. Tínhamos que aumentar os números. Depois, tínhamos que ter mais colombófilos do que temos. Depois, eu acho que se gerou, em termos desportivos, uma cultura minimalista da redução de quilometragem dos concursos, que nos tira prestígio e que faz com que a competição seja muito menos compensadora do que é. Ao contrário que as pessoas pensam, as provas com muita distância favorecem os pequenos colombófilos. Porque os grandes acabam por falhar muito mais nas provas mais longas que nas mais curtas. Os ditos grandes, como o pessoal diz. Eu nunca me esqueço que as grandes alegrias da minha sociedade era aquele pequeno colombófilo que recebia uma fêmea ao cair da noite e quando os grandes, eu incluído, não tinha nenhum. As maiores festas que eu me lembro, a última então do Bentes, aqui na sociedade de Lolé, com o seu Saragossa, que é o único pomo no dia em Lolé, foi talvez das festas colombófilas espontâneas mais giras que houve na minha sociedade nos últimos anos. Porque o fundo e as provas muito longas permitem ao colombófilo pequeno, com uma fêmea ou um macho bem motivado, vencer o grande. Eu acho que o retrocesso, uma parte há um certo retrocesso desportivo que é devido precisamente ao facto das colónias que querem dominar, pretenderem dominar reduzindo as quilometragens dos concursos. Porquê? Porque as distâncias mais curtas são as que exigem maior conhecimento técnico.
É muito mais difícil jogar a velocidade que meio fundo. A velocidade e o meio fundo são para aqueles indivíduos que têm as colónias ultra preparadas, com pombos rodados, muito rodados, que fazem treinos, que excitam, que fazem aquelas truques todos. Enquanto que o fundo é basicamente a qualidade do pombo que determina o resultado. Um pombo de fundo que esteja em muito boas condições não precisa de grande saber técnico ou grande esforço durante a semana ou muitos treinos à volta de pombal ou treinos em linha. Portanto, o fundo antigamente, eu lembro perfeitamente dos anos 70 e dos anos 80 aqui, era um grande equalizador e era uma maneira do columbófilo pequeno, mesmo não ganhando o campeonato, mesmo ficando em 15º no campeonato, fazer uma proeza, ou poder falar de uma proeza, porque de Saragossa, quando o Dr. Madeira não tinha nenhum, ele tinha recebido 2 fêmeas. E isso tem valor para todos, porque dá, como é que é dizer, espalha um bocadinho a alegria, espalha um bocadinho a relevância. Portanto, eu acho que o fundo voltar como especialidade de rainha era importante e aumentar as distâncias e aumentar a quilometragem dos concursos era fundamental. E é uma das coisas que eu acho que o Algarve precisa, que se aumente o número de quilometragem dos concursos, independentemente de qual concurso seja. Nós agora esta semana vamos ter um concurso outra vez a 150 a hora, que valor é que tem? Exato. Mas, por exemplo, poderíamos estar a falar mesmo até do regresso do Grande Fundo? Sim, o regresso do Grande Fundo. Em 1970 fazíamos Lérida, que para mim são 920 km, a contar para o campeonato. Saragossa, que são 800 km praticamente, 794 salvo erro para mim, Saragossa era presença constante nos campeonatos. E era normal não haver para nenhum no dia, não haver só 1 ou 2 ou 3. Agora, recebe-se Monção a 1000 metros por minuto, já foi uma tragédia, já toda a gente está a achar que foi uma prova horrível. Monção. Quando antigamente Saragossa, Lérida, Calatayud, tudo provas acima de 700 km. O Valência de Alcide antigamente era uma prova normalíssima, fazia parte dos calendários. Agora, também tínhamos provas de preparação na linha. Que o grande crime deste calendário que eu vejo este ano, e vou ter que dar cabo de mim e vou ter que ir a Córdoba ou a Sevilha soltar pomos 2 ou 3 vezes, é que nós não temos concurso nenhum na linha de Valência. Andamos a correr a norte e depois de repente andamos a Cuenca é 300 km para cima, 200 e tal km para cima. Andam a brincar comigo. Quer dizer, enquanto os outros distritos andam todos a voar os pombos naquela linha, nós queremos fazer figura no Nacional, a voar tudo a norte e depois vá os pombos para uma prova para ali. Não passa pela cabeça de qualquer indivíduo que perceba de pombos. Quer dizer, isto... Eu que digo... Eu acho que falta bom senso na elaboração dos calendários e que as pessoas olham demasiado ao seu umbigo. E depois fazem as neiras. Eu acho que não haver provas de preparação para o Valência, que é uma asneira monumental. Quanto mais que nós já fizemos uma série de provas na linha leste, que resultaram bem, e como é que era? Valdecanas, Valdepenas? Pelo menos fazer 2 Valdepenas antes de fazer Valência, ou Valdepenas e Requena. Agora, ir a seco para Valência, não lembrar-me de ninguém. Eu acho que vai dar asneira, e sobretudo as pessoas que não se derem ao trabalho de soltar uns pombitos para aquela área, acho que vão ter uns dissabores. E vai haver perdas de pombos e depois vão ser todos contra o Nacional. A culpa é do Nacional. Não, a culpa é que os pombos não vão a Valência sem estarem minimamente preparados para ir a Valência. Mas isso é uma filosofia. Como não sou o presidente, não tenho que arcar com responsabilidades. Só tenho que fazer as queixas como columbófilo. Mais nada. Um dos problemas da competição a nível distrital no Algarve, e isso posso dizer e de forma honesta, é que nós temos um desequilíbrio que é causado pelo facto da grande maioria dos columbófilos do Algarve estarem de Faro para lá.
Ora, como nós soltamos a norte, quando está um vento a oeste, estando no centro, tem 500 combófilos a correr contra mim do lado favorecido. E quando está do vento leste, tem 60. Porque a zona Barlavento tem para aí 80 combófilos, 60, 80, uma coisa assim. Não sei o número exato, portanto não quero estar com falsos testemunhos. Portanto, mas vamos supor que tenha 100. Portanto, os desequilíbrios introduzidos pelo vento, quando as soltas estão a norte, são tremendos. Portanto, eu preciso quase de 5 concursos com vento leste para compensar um concurso com vento oeste. E isso introduz um certo desequilíbrio nas classificações distritais. Por exemplo, eu aqui em Lolé nunca sou campeão distrital se tiver vento oeste 4 ou 5 ou 6 concursos. Acabou. O doutor acha que mesmo uma questão até de competição para, digamos, para os nacionais, se era mais benéfico para o Algarve soltar as zonas, seja uma a uma, em locais diferentes ou sou completamente contra. Diminui a seletividade dos pombos, favorece ainda mais os indivíduos tecnicamente mais evoluídos, introduz ainda mais desequilíbrios. Ouça, na Bélgica, com soltas sociedade a sociedade, o normal é uma prova de velocidade durar entre 3 a 4 minutos. Se você aqui soltar zona a zona, você vai ter concurso de velocidade que fecham em 6, 7. Portanto, o indivíduo que tem um azar dos pombos não entrarem ou de rodarem um bocadinho, e você vai ter indivíduos que têm os pombos muito bem treinados, muito bem rodados e com o peso certo a ter 10 pombos nos 20 primeiros. Portanto, o desequilíbrio entre colónias acentua-se dramaticamente com a solta por zonas. A solta em Algarve inteiro torna a solta muito mais seletiva, os pombos vêm muito mais separados, têm que puxar pela cabeça a desviar do bando e alargar os bandos, acaba por ser favorável para a qualidade dos pombos que selecionamos e também para o equilíbrio entre colombófilos. Depois de tantos anos nos pombos e de tantas conquistas, o que é que o doutor acha que ainda lhe falta ganhar, um sonho por realizar na colombofilia? Ser campeão nacional de fundo, nunca fui, tenho 3 vezes terceiro. 3 vezes terceiro e uma vez quarto e uma vez sexto. Portanto, queria uma vez ser campeão nacional de fundo. Acredito que sim. Pronto, já o pai do doutor era colombófilo, o doutor também o é. Gostaria que o seu filho também seguisse estas pegadas, continuasse também a colombofilia? Tenho que arranjar um neto que os filhos, nenhum dos dois quer saber nada de pombos. Um deles disse-me logo que isto dava muito trabalho dá muito trabalho e pouca compensação. O doutor ao longo dos anos teve muitos pombos bons, também muitos pombos famosos. Se tivesse desses todos que escolher um, qual é que escolheria? O comando. O comando foi um pombo especial, foi um pombo diferente. O comando era um daqueles pombos que quando a média baixava para 1000 metros por minuto, eu já sabia qual era o meu primeiro. Chegava ao pombal, dava 4 voltas, estava ali com o ar mais satisfeito do mundo. Parecia que as dificuldades e os tempos de voo não contavam. Era aqueles pombos com corda para 1000 km, se fosse preciso. Ganhou o primeiro distrital de Saragossa, ganhou o primeiro distrital de Vitória, ganhou o primeiro distrital de Ponferrada, foi quinto distrital de Saragossa, foi anilhador de fundo da sociedade, foi anilha de prata da sociedade e foi um pombo absolutamente diferente, espantoso. Aquele pombo que quando ele morre a pessoa fica afetada. E quando ele morreu fiquei assim um bocado, foi um dia triste. O meu pai, o grande pombo que marcou o meu pai foi o Puscas dele. O Puscas foi um pombo tão bom, que até morreu quando o meu pai estava no Porto, nas Olimpíadas de 85. E com 15 anos ainda nos deu um anilhador. O último anilhador que ele deu, ele era de 64 e o pombo era de 81. E é engraçado que nasceu o número do Puscas, 60, 946, 67. Era um pombo extraordinário. Era mesmo um pombo também, mas esse mais como reprodutor. Era um pombo reprodutor que dava todos os anos o melhor pombo do pombal, era filho do Puscas. O comando ainda é filho de uma neta dele. A mãe do comando era filha desse último anilhador que o Puscas deu.
Uma VREC, a VREC de 86, que sortou-se de dar filhos bons. Puscas era filho do Puscas do José Maria da Silva. Portanto, era neto do Grosso e da Butterfly. Era filho do Puscas com o Guarã Azul. Do José Maria da Silva, Álvaro Silva. O melhor casal de produtores que houve em Portugal foi o Grosso e a Butterfly do José Maria da Silva, de longe. Marcou a colombofilia, esse casal marcou a colombofilia portuguesa durante 40, 50 anos. O Grosso e a Butterfly é engraçado que há coisas... É um casal que é oferecido ao José Maria da Silva no regresso do famoso Favorito à Bélgica. O José Maria da Silva foi de táxi à Bélgica comprar pomos ao Fabri. E o Fabri distraiu-se e o José Maria apaixonou-se pelo Favorito do Fabri. O Favorito, se vocês lembram das pílulas Fabri do antigamente, é o pombo que está na caixa, no topo da caixa das pílulas Fabri. E então o Fabri distraiu-se com o pai do Álvaro, pediu um número na altura pornográfico pelo Favorito, a pensar que o português nunca na vida chegava à frente. O pai do Álvaro tirou um maço de notas do bolso, começou a contar e pagou o Favorito. O Favorito é para Portugal. Entretanto, o Zé Maria casou o Favorito, é pai de uma série de pomos bons, mas entretanto também o Fabri voou o irmão de ninho do Favorito, o Portos, e o Portos num concurso só, no Limoges de cromómetro, ganha tanto dinheiro em apostas nesse tempo, que o Fabri comprou uma casa na rua dele com o dinheiro que ganhou em apostas com esse pombo num concurso. Uma casa. E manda uma carta ao Zé Maria da Silva a pedir o Favorito de volta, que pagava o que fosse preciso. O Zé Maria, que era um indivíduo com cabeça e com princípios, fez-lhe uma carta: Sr. Fabri, como você foi sempre uma pessoa muito correta comigo, sempre se preocupou, sempre vendeu pombos de qualidade, não sei mais, devolvo-lhe o Favorito e diz pelo mesmo preço que me vendeu. Nem mais um tostão. Portanto, o Favorito foi para a Bélgica e no regresso e na volta o Fabri manda 2 borrachos ao Zé Maria da Silva de oferta. O Grosso e a Butterfly. Que foi só o melhor casal de produtores que houve neste país durante 40 anos. São os pais do Cão, do Clarim, do Puscas, do Galo. Quer dizer, para vocês verem quem é Faro, a Clarinha do Rosa era filha do Clarim. O Clarim, filho do Grosso da Butterfly, por exemplo. O meu Puscas era também neto do Grosso da Butterfly, filho do Puscas, que também era filho do casal do Grosso da Butterfly. E como estes, dezenas, centenas, em Lisboa, em Setúbal, em Faro, em todo o lado. Em todo o lado. Mas pronto, é daquelas histórias da combofilia portuguesa que vale a pena contar. Falando agora também um pouco a nível das plataformas de venda, o nosso site do Master Pigeons, o que é que acha do aparecimento destas novas plataformas em Portugal e do futuro das mesmas? O futuro das mesmas, pois acho que são uma evolução natural do fenómeno internet. Tem os seus problemas, que é a avaliação daquilo que é vendido, que é complicado. Democratizou um bocado o comércio dos pombos. Neste momento, qualquer indivíduo, desde que tenha dinheiro, pode comprar pombos, seja de quem for, seja aonde for, e acho que vão ser cada vez uma presença maior. Tem um problema grave, é de não se poderem manipular os pombos que se compram, mas hoje em dia, se você pensar, introduziram uma coisa que é negativa, que é a sobrevalorização dos pedigrees. O pedigree é uma folha de papel em que qualquer um escreve o que quer, não é? Portanto, na Bélgica já fazem o DNA aos pombos, que já evita muita coisa. Nós ainda não chegamos a isso, nem temos números que justifiquem chegar a isso nos tempos mais próximos. Mas não se tenham dúvidas que alguns pedigrees não correspondem à realidade, não se tenham dúvidas. De qualquer modo, pois isso sempre foi e sempre será assim. E eu acho que no futuro vão continuar a dominar o mercado e o comércio dos pombos.
Então acho que em certa parte também facilita que as pessoas conseguirem... Não, democratizou a aquisição de pomos, nitidamente. E é como as vendas dos One Lofts. Pensando que as pessoas mandam o melhor que têm para os One Lofts, portanto, depois esses pomos espalham-se por todo o lado. Eu não gosto muito de comprar pomos do One Loft, isto porquê? É porque tem muitas vezes demasiados problemas sanitários. Os concursos One Loft, os derbys, como o pessoal chama, implicam a importação e a mistura de pomos de dezenas e centenas de proveniências no mesmo pombal, com problemas sanitários inerentes a esse facto. Eu nunca comprei pomos em derbys, não estou pensando em comprar pomos em derbys, mas estas afirmações não me fazem nenhum homem muito popular. A nível de derbys, pronto, sei que não é muito habitual. Eu raramente participo, não gosto. Gosto de ter algum controle sobre os meus pomos. E no derby não tenho controle nenhum. É costume dizer que a alegria da combofilia é que eu sou presidente do clube, treinador, massagista, e pronto, isso, quando os pomos vêm, eu posso ter a ilusão que foi por mim e pelo meu trabalho. Nos derbys sou apenas um adepto do Benfica ou do Sporting que torce pela equipa, mas que não tem qualquer controle sobre aquilo que se está a passar. E a realidade é essa, portanto, e para mim essa diferença é fundamental. Eu sou um clubófilo da clubofilia antiga. Eu gosto de pensar que o pombo ganhou o primeiro porque eu fiz com que ele ganhasse o primeiro. Nos derbys participo no de mira por obrigação, um bocadinho. E este ano fiz um brilharete, mas participei com o melhor que tinha por causa de uma rivalidade com o presidente da Federação Alemã, que é um indivíduo com um feitio terrível, que acha que a Alemanha é que nós não, como colombófilos, somos perfeitamente, como é que é dizer, nem existimos e somos do terceiro mundo, precisamente. E então eu tentei participar este ano com os melhores pomos que tinha em casa, porque sabia que ele iria lá estar, não acabou por não estar por causa da pandemia, e que eu queria receber à frente de um pombo dos alemães, não sei se você está a ver, que é para... Acabei por receber até 2 pomos à frente dos alemães, mas o malvado do Richard Gross não só decidiu ficar em casa como apanhou Covid, portanto ainda nem sequer estive com ele para lhe dizer desgraçado, estás a ver? Mas pronto, são aquelas coisas. Mas a minha final de excelência implicou mandar, porque ou o indivíduo manda dos melhores ou não manda. Falando um pouco, ou seja, no seguimento dos derbys, e também falando do estrangeiro, por exemplo, o controle antidoping é algo que já existe, pronto, fora do nosso país, noutros países. Acha que isso poderá chegar a Portugal? Isso pode chegar a Portugal. Agora, o problema, há até uma série de problemas, inerentes. Bom, primeiro, é a falta de bases científicas. Portanto, o que os belgas fizeram e alguns outros países fizeram foi transcrever o doping dos cavalos para os pombos. Ora, não é a mesma coisa. Há doping que nos cavalos tem alguma importância e que nos pombos não tem, e vice-versa. Portanto, primeiro, isso é o primeiro problema científico. O segundo problema científico o segundo problema que não é científico, o segundo problema é a criação da estrutura para fazer as recolhas em condições. Tem que haver cursos e tem que ser pessoas formadas especificamente para fazer a recolha das amostras. Portanto, isso é um trabalho que a Federação Belga já fez. Mas durante anos tiveram problemas gravíssimos. Porque se houver uma recolha incorreta da amostra, invalida todo o processo. Depois dá direito a processo em tribunal. E depois há coisas terríveis, que é, você, sim senhor, condena alguém por doping, ele corre para o Tribunal Geral e você se perde, a Federação perde. Pode ter um processo em tribunal de indemnizações de valor de milhares de euros. Sendo os diretores da Federação solidários com os seus bens particulares. Ainda recentemente na Holanda, o Kees Droog ganhou um processo à Federação holandesa. E a Federação holandesa foi condenada a pagar uma indemnização tão grande que implicaria a falência da Federação. Teve depois de haver um processo negocial,
A Federação Holandesa teve de pedir desculpas não sei quantas vezes, em não sei quantos jornais, em não sei quantas páginas de jornal, e não sei o que mais, para conseguir não pagar a indemnização a esse clube off. O grande problema que se passa nisto precisamente é que a Federação Belga, há 2 anos ou há 3 anos, gastou 169 mil euros em assessores jurídicos por causa do doping. O problema é que a Federação Portuguesa não tem 169 mil euros para gastar em assessoria jurídica. Por outro lado, na Bélgica é muito bonito fazer controle antidoping porque eles de facto têm algo a ganhar e é importante fazê-lo porque eles têm algo a ganhar. Agora, aqui em Portugal, o preço para fazer o controle antidoping como devia ser, por exemplo, um teste antidoping custa o mesmo que uma campanha a um clube off. Um teste antidoping fica com transporte entre 200 e 300 euros. Portanto, um colombófilo para correr neste país com 300 euros faz uma campanha. Portanto, para sermos credíveis, teríamos que fazer no mínimo 200 testes por ano. 200 vezes 300 são 60 mil euros só em testes antidoping. A nossa estrutura está disponível e tem liquidez para pagar 60 mil euros em testes antidoping. Depois, há falsos positivos, há falsos negativos. Um contrateste custa 800 euros. Depois, há o custo do processo em tribunal. E vamos dar isso. E se a Federação perde? Estas coisas têm... As pessoas falam, devia haver controle antidoping de Portugal. Pois eu estou perfeitamente de acordo. Não sei se, como dirigente, estaria disposto a pagar a fatura de um processo em tribunal que corra mal. Seja por um vício de recolha de amostras, seja porque aquela substância se prova em tribunal. Há um colombófilo que foi ilibado, deu positivo para voltar N, e foi ilibado ao fim de uma data de acrobacias em tribunal e da Federação gastar umas fortunas, e foi ilibado porque se provou que na água de bebida da sua cidade havia vestígios de Voltaren. E de facto, se você for testar a água de Lolé ou de Faro e for testar, por exemplo, para hormonas sexuais femininas, garanto-lhe eu que está lá, porque as mulheres tomam a pílula e depois vão urinar na retrete. Vai sempre alguma água superficial para as lençóis freáticos. Portanto, eu tenho a certeza absoluta, se você for testar para progesterona, que vai-lhe aparecer lá um. Não é o suficiente para ficarmos com a voz fininha. Mas vocês percebem onde é que eu estou a chegar. Portanto, esse indivíduo ganhou em tribunal, conseguiu provar que na água de bebida da sua cidade onde havia vestígios de Voltaren. E como o teste que eles fizeram aos pombos dele não foi quantitativo, foi qualitativo. Portanto, detectou presença de, mas não quantificou se eram 5 gramas, 10 gramas ou 15 gramas. Ele foi ilibado e a Federação teve que lhe pagar furiosamente que o tinha inibido de concorrer durante 1 ano ou 2 anos, o que é que foi? E na Bélgica, por exemplo, há quem peça indenizações de 1 milhão. Você está a imaginar uma situação, por exemplo, imagine que eu estou positivo para doping. Imagine que consigo provar ou consigo ilibar-me de alguma maneira. Imagine que eu, David Barros de Madeira, ponho um processo à Federação Portuguesa de Combofilia de 1 milhão de euros e ganho. Quem é que me paga 1 milhão de euros? Tem que o doutor Jacinto vender a casa dele. Isto não é razoável. Face à lei atual e face ao facto de não termos qualquer proteção oficial para o antidoping nos pombos, isto não é razoável. Portanto, anda toda a gente um bocadinho a pensar como é que se há de fazer e como é que se vai resolver o problema, sem que ainda ninguém tenha aparecido com aquela solução que seria execuível. Portanto, isto vai continuar a arrastar-se e vai continuar durante algum tempo, até que haja de facto ou um edifício jurídico que proteja a Federação
no caso de um processo em tribunal que corra mal, e também antes tem que ser criado toda uma estrutura que dê segurança tanto ao combófilo que é testado, como à estrutura que testa. Na Bélgica, neste momento, há indivíduos que fizeram uma série de cursos e que são quase profissionais de só tipo recolher amostras. Portanto, teremos que evoluir para uma situação dessas. Como e quando? Pois não sei. Na minha opinião, ainda vai levar muitos anos e não vai ser nem este nem o próximo elenco federativo que vai resolver o assunto. Fui responsável, presidente do Comitê Antidoping da FCI, portanto tive que estudar bem estes dossiês e vi bem o problema. Quando vocês pensarem que a Bélgica gastou 450 mil euros em assessoria jurídica por causa do doping em 3 anos, 450 mil euros é o orçamento da nossa federação. Quer dizer, não é razoável que a gente vá para ter controle antidoping em Portugal, vá pôr a cota federativa a 100 euros. Nem sei se as pessoas aceitariam. Portanto, tem que haver equilíbrio, tem que haver bom senso, as coisas têm que ser feitas calmamente. Este ano já vão ser feitos alguns testes. Agora, estas coisas têm que ser todas feitas com tempo, paciência e juízo. Dr. Barros Madeira, da nossa parte, muito obrigado em ter colaborado connosco, por ter-nos disponibilizado aqui uma parte do seu tempo para falar connosco e também mostrar as suas instalações e tudo mais. E queríamos também deixar os pêsames pela perda do seu pai recentemente. Obrigado. Que é um ícone, digamos, enquanto cidadão, enquanto profissional e também enquanto columbófilo. E portanto é uma perda irreparável para o nosso desporto e para todos nós. Obrigado. Isso. Dói sempre mais do que pensamos. Tá, obrigado.